A história do rei Salomão é um fascinante capítulo no Antigo Testamento da Bíblia, marcado por sabedoria extraordinária, grandiosas construções e uma complexa jornada espiritual. Salomão, filho de Davi, ascendeu ao trono de Israel em um momento de estabilidade e prosperidade, herdando não apenas o reino, mas também a responsabilidade de consolidar e expandir a herança de seu pai. Conhecido por sua sabedoria, Salomão buscou o entendimento divino e deixou um legado que transcende as páginas da história bíblica, influenciando a tradição judaico-cristã e a percepção cultural por séculos. Ao explorar os feitos de Salomão, desde a construção do magnífico Templo de Jerusalém até suas reflexões filosóficas, adentramos não apenas na história de um rei, mas nas raízes de uma sabedoria atemporal e na complexidade das escolhas humanas em busca da verdade e do propósito. A ascensão de Salomão ao trono representa um momento crucial na história de Israel, marcando a transição do reinado do lendário Davi para uma nova era de prosperidade e grandiosidade. Salomão, filho de Davi e Batseba, herdou não apenas a coroa, mas também o desafio de consolidar e expandir o reino estabelecido por seu pai. Esse período, narrado nas páginas do Antigo Testamento, é caracterizado por uma sucessão cuidadosamente orquestrada, onde o jovem rei assume um trono que já era uma poderosa força política e militar na região. Ao examinar a ascensão de Salomão, mergulhamos não apenas na história política de Israel, mas também na complexidade das responsabilidades que recaem sobre um jovem monarca, destacando os desafios e triunfos que moldariam sua notável trajetória como rei. Como herdeiro do trono, Salomão enfrentou o desafio inicial de garantir uma transição suave e estável após a morte de seu pai, o renomado rei Davi. A sucessão real frequentemente envolve desafios políticos e rivalidades internas. Ao assumir o governo de Israel, Salomão teve que lidar com a administração de um reino que se tornará uma potência regional. Gerenciar questões administrativas, militares e diplomáticas demandava sabedoria e discernimento. Um dos maiores desafios foi a construção do Templo de Jerusalém, um projeto ambicioso que demandou recursos significativos, trabalho intensivo e a superação de obstáculos logísticos e técnicos. O templo se tornaria um símbolo duradouro de fé e centralidade espiritual. O Templo de Salomão é um triunfo arquitetônico que reflete não apenas grandiosidade material, mas também a dedicação espiritual. A construção do templo simbolizou a centralidade da fé no reinado de Salomão e seu compromisso com Deus. Salomão fez alianças matrimoniais para fortalecer a posição de Israel, casando-se com mulheres de diferentes reinos. No entanto, essas alianças também apresentaram desafios, pois algumas dessas esposas influenciaram negativamente a adoração a outros deuses. Ao casar-se com mulheres de diferentes reinos, Salomão buscou criar alianças que pudessem promover uma coexistência pacífica e intercâmbio cultural. No entanto, essa diversidade também trouxe consigo sistemas de crenças e práticas religiosas distintas. Algumas das esposas de Salomão introduziram práticas religiosas e adoração de outros deuses em Israel, o que representou uma violação direta dos princípios fundamentais do monoteísmo judaico. A influência das esposas estrangeiras gerou tensões dentro do reino. Os israelitas, tradicionalmente monoteístas, começaram a desviar-se da adoração exclusiva a Deus, o que resultou em descontentamento entre aqueles que defendiam a fé tradicional. A mistura de crenças religiosas teve sérias consequências espirituais e políticas. A adoração a outros deuses enfraqueceu a coesão espiritual do reino, provocou a ira de Deus e, eventualmente, contribuiu para o declínio da unidade política. Salomão, que inicialmente tinha uma relação próxima com Deus, enfrentou o desafio de manter a pureza da fé monoteísta em meio às influências religiosas concorrentes. Embora Salomão tenha buscado consolidar o poder e a influência de Israel por meio dessas alianças matrimoniais, as consequências dessas uniões destacam a complexidade de equilibrar considerações políticas e religiosas. Esses eventos são essenciais para entender o contexto histórico e espiritual do reinado de Salomão e suas implicações no desenvolvimento futuro do povo de Israel. A sabedoria de Salomão foi um triunfo notável, destacando-se quando, diante da oferta de Deus para escolher qualquer coisa, ele pediu sabedoria para governar com justiça. Essa qualidade se manifestou em suas decisões judiciais notavelmente sábias. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou uma era de poder e prosperidade, com a economia florescendo e o reino desfrutando de paz e respeito entre as nações vizinhas. Sua habilidade para consolidar o poder e manter alianças foi um triunfo diplomático. Salomão é tradicionalmente atribuído como autor de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão na Bíblia.
Esses textos são considerados contribuições literárias significativas e refletem aspectos de sua sabedoria e perspectiva filosófica. O declínio do reinado de Salomão foi marcado por um aumento no descontentamento entre o povo, devido a medidas impopulares que incluíam tributações pesadas e o uso de trabalho forçado em grandes projetos de construção. Esses fatores contribuíram para a insatisfação crescente, que acabou tendo implicações significativas para o futuro de Israel. O povo começou a ficar descontente devido à carga tributária elevada, que era necessária para financiar projetos monumentais como o Templo de Jerusalém e o Palácio de Salomão. O peso desses impostos afetou negativamente a qualidade de vida de muitos israelitas. Salomão empregou mão de obra extensiva e, em alguns casos, trabalho forçado em seus projetos de construção ambiciosos. Isso incluiu não apenas o templo, mas também seu próprio palácio e outras estruturas reais. A imposição de trabalho pesado gerou descontentamento adicional. Após a morte de Salomão, o descontentamento e as tensões internas atingiram um ponto crítico. Como resultado, o reino foi dividido em duas partes distintas, Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Essa divisão marcou o início de uma fase tumultuada na história de Israel. Salomão reinou por cerca de 40 anos e morreu por volta de 931 a.C. Seu legado é lembrado por sua sabedoria, construções impressionantes e pela tradição literária que lhe é atribuída na Bíblia. Salomão é frequentemente citado como um exemplo de sabedoria e riqueza nas tradições judaico-cristãs. Suas histórias são encontradas principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. A figura de Salomão é complexa, marcada por realizações notáveis e desafios. Sua história é contada principalmente através das tradições religiosas e textos sagrados, deixando uma marca significativa na cultura e na espiritualidade ocidental.